Ok, estamos de volta para a segunda parte da aula 6. Agora você vai conhecer um novo personagem. E esse, eu diria que também é um dos mais importantes da reforma inglesa. Esse contribuiu na parte teológica, era um pensador teológico, que ele vai viver de março de 1554 até novembro do ano de 1600. Esse cidadão é chamado de Richard Hooker, um homem importante, um homem de letras, um homem da cultura. Ele foi um pastor anglicano e também um influente teólogo. A ênfase de Hooker na razão e na tolerância vão influenciar bastante o desenvolvimento do anglicanismo. Hooker é aquela pessoa que vai dar uma parada para pensar, vai elaborar uma teologia eclesiástica, ele se preocupa com o funcionamento da igreja, a igreja anglicana, que na época, na Inglaterra, apesar de reis poderosos como Henrique VIII, como a própria Elizabeth, vão sofrer pressão de ambos os lados, do lado católico e do lado reformado. O lado reformado através dos puritanos, uma linhagem bastante poderosa dentro da igreja da Inglaterra, que até então não tinham saído da igreja da Inglaterra. Porém, queriam fazer uma reforma mais radical. Por isso que eles vão ser chamados de puritanos. No futuro, esse grupo de pensadores, de pastores, de teólogos irão sair da igreja anglicana e vão resultar no que hoje é a igreja presbiteriana. Pois bem, a ênfase de Hooker na razão e na tolerância, é que vão influenciar bastante esse momento na vida do anglicanismo. Ele foi o cofundador, junto com Thomas Cranmer e com Matthew Parker, do pensamento teológico anglicano. A teologia anglicana vai ter grandes avanços com Richard Hooker, e ele acabou sendo o defensor das suas crenças, das crenças anglicanas, inclusive respondendo bem às críticas dos católicos e à crítica dos puritanos. Mesmo sem ter sido ordenado, ele acabou sendo nomeado pregador e master. Naquela época existia o título de master de uma igreja chamada Temple Church, que ainda hoje existe em Roma. Em Londres. E nessa igreja, ele dividia o púlpito com um pastor chamado Walter Travers, que era um puritano e que vivia ainda dentro da igreja anglicana. Pois bem, aí nós temos aí uma foto dessa igreja, Temple Church, em Londres. Então, como ele, Hooker, era um crítico ferrenho do puritanismo, ele acabou sendo acusado pelo seu colega de ministério, Walter Travers, como um herege. Ele vai trazer aos conselhos da cidade uma acusação contra Richard Hooker. Então, nesse momento, Hooker ele decide sair de cena, ou seja, ele entendeu que não era viável você entrar numa discussão religiosa quando ele, Hooker, ainda tinha muito a contribuir para com a igreja anglicana. Então ele sai de cena do seu ministério, deixa aquele cidadão realizando o trabalho dele lá e vai passar a estudar os aspectos constitucionais da igreja na Inglaterra. E ele vai publicar, então, uma série de livros chamado Sobre as Leis Eclesiásticas, isso no ano de 1594. São cerca de 8 volumes, que ainda hoje são bastante estudados. Nós não temos, infelizmente, uma tradução para o português. E interessante que hoje, nos Estados Unidos, pastores de outras denominações, principalmente da tradição reformada, estão estudando as obras de Richard Hooker. Nada melhor do que o tempo. Numa época ele foi perseguido pelos puritanos, presbiterianos, hoje estão sendo estudados pelos próprios presbiterianos. Para Richard Hooker, os homens não podem interpretar as leis divinas apenas, mas eles também devem usar do livre-arbítrio
para entender o que diz respeito às leis naturais. Ou seja, nós vivemos sob o reino de Deus, mas também vivemos no reino terrestre. Nós não podemos ficar aliados ou afastados da sociedade. Nós devemos conhecer as leis celestiais e as leis terrestres. Então, desde quando a Inglaterra começou a se separar da Igreja de Roma, Hooker já destacava o quão importante era um episcopado para a Igreja. Enquanto os puritanos condenavam o episcopado, né, a existência dos bispos na Igreja, Richard Hooker defendia, não, o episcopado é importante na vida da Igreja. Daí vai surgir o conceito de BNS, que quer dizer o bem-estar da Igreja. Ele estava preocupado com a vida da Igreja, que a Igreja não sofresse por problemas de perseguição, por discussões de coisas que praticamente para ele não levava a muita coisa. O importante era que a Igreja se preocupasse com a interpretação histórica dela durante o tempo, desde a época dos apóstolos. E ele vai editar um sermão chamado Sermão sobre a Justificação, no ano de 1585, né? E foi esse sermão que vai desencadear o ataque de Trevor. Você lembra Walter Trevor, aquele que fazia junto com ele, né, o pastorado na Temple Church? Dizem que o Trevor pregava de manhã e à tarde era o Hooker quem pregava, ou vice-versa, mas os dois eram colegas na mesma igreja. Trevor acusa Hooker de pregar doutrina favorável à Igreja de Roma por conta do episcopado. Então, na visão de Trevor, isso aí era você defender a doutrina de Roma, mas na verdade, né, Hooker havia acabado de descrever as suas diferenças, enfatizando que Roma atribuía às obras um poder de satisfazer a Deus pelo pecado. Porque até hoje a Igreja Católica tem essa ideia de que é através das obras que nós alcançamos perdão dos nossos pecados. Daí você ter de comprar indulgências, daí você ter que fazer diversas orações repetidas, confissões, que tudo isso vai apagar os seus pecados. Para Hooker, as obras eram uma expressão necessária de ação de graças. Ou seja, é através da graça que nós recebemos de Deus que nós estamos prontos para nos expressar através das boas obras. Ele defendeu a sua crença na doutrina da justificação pela fé. Nada mais evangélico do que isso, né? Nós somos salvos através da justificação pela fé. Mas ele comenta o seguinte: mesmo aqueles que não entendem essa doutrina, a doutrina da justificação pela fé, ou que não a aceitam, mesmo assim, essas pessoas podem ser salvas pelo Senhor. Teológica, né? Nós temos aí um comentário sobre essa coleção de livros, né? As leis da política eclesiástica, que você pode ler melhor aí no slide que você tem aí no seu celular, no seu computador. É um trabalho enorme, né? Que lida principalmente com a gestão, ou seja, a maneira de funcionar espiritual e política que seja adequada à vida da igreja. O que estava por trás da teologia de Hooker, né, era a posição da rainha Elizabeth como o governador supremo da igreja. Ele defendia a autoridade do rei ou da rainha sobre a igreja. A sua discussão com os puritanos era referente à questão da autoridade e do sacerdócio de todos os crentes, que deveria ser seguido ao extremo, tendo o monarca como o governador. Não o chefe, mas o governador da igreja. Mas isso era intolerável para os puritanos. Temos também agora comentários sobre esse trabalho, né, de filosofia política de Richard Hooker, quando ele vai distinguir 7 formas de lei
nós temos aí as 7 formas de lei que ele estabelece nessa sua obra sobre as leis da política eclesiástica. Como Aristóteles, né, ele era aristotélico, né, a quem ele frequentemente cita, Hooke acredita que os seres humanos são naturalmente inclinados a viver em sociedade. Aristóteles dizia que o homem era um animal político. Lembra dessa frase que é bastante conhecida? Pois bem, governos, segundo Hooke, são baseados em instinto social e no expresso ou implícito consentimento dos governados. O governo existe porque a população permita que ele exista. Leia mais comentários sobre a obra de Hooke. E agora nós vamos então nos deparar com um outro personagem, também muito conhecido, muito importante para a história da igreja. Este homem é Jaime I. Aliás, Jaime VI da Escócia e Jaime I da Inglaterra. Elizabeth morre. Não tinha deixado herdeiro. Ela não casou, não teve filhos. Seus irmãos e irmãs também não tiveram filhos. E agora? Quem seria o novo rei da Inglaterra? Aí se percebeu que na Escócia havia um sobrinho de Henrique VIII, que tinha o mesmo sangue dele. E esse homem era o Jaime VI da Escócia e Jaime I da Inglaterra. Que ele era filho da rainha Maria, que era prima da rainha Elizabeth. Então, Jaime vai ser convocado e tem todo o direito, né, à sucessão do trono da Inglaterra. E esse homem vai ser bastante benéfico para a Igreja da Inglaterra. Em 1603, ele sucede a Isabel da Inglaterra como monarca da Inglaterra e da Irlanda, né? O rei da Inglaterra, o monarca da Inglaterra, sempre teve esse título. Ainda hoje tem esse título, né? E ele vai reinar também em outros países, chega a reinar em três países, né? E após a união das coroas, ele vai passar a viver na Inglaterra, ou seja, ele sai da Escócia, onde ele já era rei, e se dirige para assumir o trono da Inglaterra, onde ele vai viver, e se intitula aí Rei da Grã-Bretanha e da Irlanda. Grande defensor de um parlamento único, ele teve a ideia de fazer um único parlamento, né, para toda a Grã-Bretanha, a Inglaterra, Escócia e a Irlanda. E durante o seu reinado vai começar efetivamente a dominação da Irlanda do Norte e inclusive também do que seria o futuro Estados Unidos, que na época era uma colônia britânica na América. Nos assuntos internacionais, Jaime foi mais bem sucedido que Isabel. Ele nunca, né, entrou em guerra contra a Espanha. Ele sabia que a Espanha era um país poderoso e eles só iriam gastar energia guerreando contra a Espanha. Vai se dedicar a encerrar essa longa guerra anglo-espanhola. E em agosto de 1604, devido a uma habilidosa diplomacia por parte dos seus conselheiros, né, vai ser celebrado um acordo de paz, que ele vai celebrar, né, com um grande banquete. Na noite do dia 4 para o dia 5 de novembro, na véspera da cerimônia da abertura do parlamento inglês, um homem católico, Guy Fawkes, que não aceitava aquela união e crescimento do protestantismo na Inglaterra, ele tentou instalar uma bomba nos porões do parlamento. Mas a polícia, alguém descobre aquilo, aquele homem vai ser preso, né? Porque ele tinha montado 36 barris de pólvora para explodir no momento que começasse a reunião do parlamento. Mas com isso, né, com a descoberta da conspiração da pólvora, como ficou conhecida, aquilo vai despertar um sentimento de alívio nacional. E os implicados na conspiração vão ser executados. Em 1617, pela única vez desde que assumira o trono inglês, Jaime vai voltar para a Escócia na esperança de implementar
os rituais anglicanos. Olha só, a Escócia não aceitava muito bem também a tradição anglicana. Por isso que na Escócia o presbiterianismo vai ser bastante influente. Mas o Jaime, ele tentou impor à Escócia a tradição dos rituais anglicanos. Os bispos do rei vão impor, né, os seus 5 artigos à Assembleia Geral no ano seguinte, mas as decisões vão receber resistência, né, lá do parlamento escocês. Então Jaime deixaria a Igreja da Escócia dividida quando da sua morte e vai criar uma fonte de problema para o seu filho, o seu sucessor, que vai ser Carlos I. É durante o reinado do rei Jaime que vamos ter a tradução BKJ, a Bíblia do Rei Jaime, Bíblia do King James, né? Que hoje é bastante vendida nas livrarias evangélicas de todo o mundo, né? E essa é conhecida como a versão autorizada do Rei Jaime. Você tem aí uma cópia da primeira edição dessa Bíblia, a Bíblia do Rei Jaime, que é o livro mais publicado ainda hoje na língua inglesa, sendo considerado um dos livros mais importantes para o desenvolvimento da cultura e da língua inglesa. No início do século XVI, quando a proibição de traduções ainda estava em vigor, o Novo Testamento já havia sido traduzido por William Tyndale, né? Nós nos lembramos dele aqui. Com a separação entre a Igreja Anglicana e a Igreja de Roma, que foi ordenada por Henrique VIII, a situação começa a mudar, mas com a chegada, com o reinado de Jaime I da Inglaterra, Jaime VI da Escócia, tudo muda. Jaime encarrega, né, essa tradução a uma comissão de 50 estudiosos. Vão ser utilizadas as traduções anteriores. Ele aproveita 80% do texto do Novo Testamento de Tyndale. E ao contrário da Bíblia de Genebra, que vai ser ditada pelos protestantes de Genebra, a nova versão de Jaime I não possuía notas de rodapés e comentários tendenciosos. Jaime vai morrer a 27 de março de 1625, sendo sucedido pelo filho Carlos I. Nesse meio tempo, estava havendo na Inglaterra uma guerra civil comandada por Oliver Cromwell, que era um puritano e que queria também acabar com as tradições anglicanas e com o rei da Inglaterra, o reinado da Inglaterra. Oliver Cromwell queria estabelecer, como chegou de fato a estabelecer durante alguns anos, a República na Inglaterra. Carlos II é convidado a retornar à Inglaterra e vai restaurar a monarquia parlamentarista. Você tem aí também agora um endereço do YouTube que você pode assistir sobre a história da Bíblia King James, né? Que é chamado de o livro que mudou o mundo. Uma Bíblia de tradição anglicana, mas que pouca gente sabe. Diversas editoras de diversas denominações traduzem essa Bíblia, mas poucas citam que foi editada, promulgada, publicada num contexto da história da Igreja Anglicana. E é algo mais que nós aprendemos sobre a história da nossa igreja. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Estaremos de volta com a aula de número 7. Até logo.